É. Só um minuto. Pronto. Boa tarde, gente. Estamos aqui iniciando essa transmissão. Infelizmente, tivemos alguns problemas de ajuste técnico e aí precisamos organizar aqui e agora conseguimos. Essa reunião, essa live, a gente acabou tendo que fazer por causa que, mais uma vez, o prefeito do município de São Bernardo, ele agiu de forma incoerente com os servidores públicos. Ele veio fazer uma mudança no Estatuto do Servidor, algo que vai mexer direto na nossa vida, na vida dos trabalhadores públicos municipais, e sem antes conversar com os trabalhadores. E aí, estamos aqui hoje com com Cério, diretor do Departamento Jurídico do Sindicato, Dr. Kleber, coordenador do escritório jurídico, e doutora Débora, a nossa advogada também. E aí, antes de começarmos os trabalhos falando sobre o desgoverno de Orlando Morango, gostaria de pedir duas coisas. Quando não estiverem falando, desligar o microfone, porque está dando uma certa interferência. E a segunda coisa vamos começar por vocês se apresentando aí, falar um pouquinho. Vamos começar com Cério e depois Cério passa a bola para os próximos falarem. Vamos lá, Cério. Vamos lá, uma boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos vocês aí na nossa live. A gente precisa estar passando para vocês aí o que aconteceu na Câmara Municipal aí, referente à lei que foi aprovada na quarta-feira, tá? Mas antes eu gostaria de deixar para vocês aí alguns informes, dúvidas, críticas, sugestões para vocês deixarem aí para nós, tá? Eu vou estar passando para vocês o WhatsApp do jurídico do nosso departamento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato pelo número 011 99242 8914. Esse é o WhatsApp do nosso jurídico, é o nosso canal que nós estamos aí atendendo os servidores para as demandas aí referente ao nosso departamento. Vou estar passando para vocês também o nosso WhatsApp do pessoal aqui da Segurança do Trabalho, tá? Vocês podem falar com a Priscila, que ela vai estar atendendo vocês. É o 98942 1689. 98942 1689 é o WhatsApp do nosso departamento aí de segurança do trabalho, tá bom? Eu vou estar passando para vocês também o e-mail do nosso departamento jurídico. Jurídico Sindiserve SBC @terra.com.br. Repetindo, jurídico Sindiserve SBC @terra.com.br. Nós também temos aí um canal de denúncias aí junto ao Ministério Público, que vocês podem estar fazendo denúncias com relação à questão aí da falta de EPIs nos setores. Todos os setores da prefeitura, o doutor Kleber vai estar falando sobre isso, tem um canal que nós temos de denúncia com relação à falta de EPIs. Então, esse canal, o e-mail pjsaobernardocampo@mpsp.mp.br. Vou estar repetindo para vocês. pjsaobernardocampo@mpsp.mp.br. Tá bom? Esses são os nossos canais aí que vocês que precisarem falar conosco estão à disposição. Também só para estar passando para vocês, a gente sabe que já está terminando o prazo aí do imposto de renda. O Marino, que é o rapaz que faz para nós o imposto de renda, estará no sindicato no dia 24 agora, das 11 às 13 horas. Ele vai estar pegando e entregando o imposto de renda do pessoal que falta fazer, porque o prazo é até o dia 30 de junho, tá ok? Então, quem precisar,
nesse dia, o Marino estará lá no sindicato. Tudo bem? Então, assim, eu quero agradecer a presença aí do Dr. Kleber, da doutora Débora, do Dinailton, tá? Dos demais diretores que não puderam estar participando da live, mas a gente precisa estar passando para vocês essas e outras informações para tentar esclarecê-los o máximo possível as dúvidas que vocês têm com relação ao que vem ocorrendo aí na prefeitura. Infelizmente, sem diálogo do governo, a gente fica nessa situação, onde ali na Câmara o prefeito baixa um projeto, parece uma pastelaria, né? Porque baixou o projeto com 30 minutos, 1 hora, o projeto é aprovado sem discussão. Muitas vezes os vereadores recebem o projeto na hora, não tem tempo de discutir e, infelizmente, como todos nós sabemos, aí a base do prefeito Orlando Morando é a maior lá, eles têm a maioria dos vereadores, eles conseguem aprovar rapidamente, tá bom? Então, assim, a gente vai estar passando para o doutor Kleber aí a palavra, ele vai fazer uma introdução para vocês, para que a gente possa estar entendendo o que aconteceu, infelizmente, mais uma vez, sem diálogo, da administração tucana do prefeito Orlando Morando. Doutor Kleber, a palavra é sua. Ô, doutor, o áudio, você tem que ser o áudio seu. Boa tarde a todos. Boa tarde aí, Estélio, meu diretor jurídico, Sindiserve. Boa tarde, Dinailton, nosso diretor também de Sindiserve. Boa tarde, doutora Débora, minha colega de escritório. Primeiramente, gostaria de parabenizar aí o sindicato por essa iniciativa. E agora, com a crise do Covid, me parece que esse tipo de diálogo online vai permanecer, mesmo após a crise. E veja que interessante, às vezes é preciso uma crise para a sociedade avançar em algumas tecnologias. Mas vamos lá, o tema que hoje nós trouxemos para os servidores essas alterações que são impostas pela administração pública. Então, no ANM de hoje, nós temos aí a Lei 6897 de 2020, que veio alterar o Estatuto do Servidor Público, a Lei 1729 de 68, na parte que diz respeito ao processo administrativo disciplinar. Eu vou deixar para a minha colega, doutora Débora, falar sobre o mérito desse projeto após a minha fala, mas qual que é o principal problema que não dessa semana que vem ocorrendo, mas vem ocorrendo há alguns anos, né? A administração atual, desde o início da administração atual, que é a falta de diálogo da prefeitura com a entidade sindical, que goza de prerrogativa de representar a categoria pelo artigo 8º da Constituição e pelas convenções internacionais da OIT ratificadas pelo Brasil. Então, há uma previsão da mesa de negociação quando estamos a tratar das relações jurídicas que envolvem o servidor público. E por que existe a mesa de negociação? Porque, diferentemente do setor privado, as negociações do servidor público carecem de uma aprovação posterior da Câmara Municipal, porque a administração pública se rege pelo princípio da legalidade. E não obstante o artigo 8º, a OIT, nós tínhamos no âmbito de São Bernardo do Campo uma lei de 2009, que foi um acordo que foi feito com o Sindiserve e o então prefeito, e foi aprovado na Câmara, que de garantia assegurava que quaisquer alterações legislativas que fossem feitas e mudassem a vida do servidor público, que dissesse respeito à relação jurídica do servidor público, deveria ser discutido previamente com a entidade. Mas o que aconteceu? Na atual administração,
Vocês lembram da alteração do regime jurídico da GCM? Vocês lembram da reforma administrativa? E vocês lembram das negociações da Assembleia Geral da categoria na database de 2017 e 2018. O sindicato entrou com ações e nas 3 ações o sindicato conseguiu uma liminar. No caso da mesa, exigindo que a prefeitura negociasse, sentasse com o sindicato na mesa de negociações. No caso da GCM, paralisando qualquer discussão na Câmara em relação às alterações da GCM, e na reforma administrativa, paralisando a reforma administrativa. Nós temos essas liminares. O que a prefeitura fez? Foi lá, editou uma lei, mandou para a Câmara, alterando a obrigatoriedade de se discutir com o sindicato, trocando o verbo deverá pelo poderá, em total afronta aos direitos dos servidores públicos e às prerrogativas do sindicato. Então, o que acontece? Como o Célio falou aí da pastelaria, é bem isso que acontece. O prefeito elabora uma minuta de projeto de lei, quarta-feira é o dia da sessão, ele protocola essa propositura na casa, vereadores da oposição não têm acesso à minuta, sindicato muito menos, e veja bem, nós estamos falando hoje de um projeto de lei de natureza complexa. Nós vamos tratar do regime jurídico que prevê as sanções aos servidores públicos, processo administrativo disciplinar. Esse é um projeto de lei que demanda estudo. Esse é um projeto de lei que precisa passar com cautela pelas comissões. É um projeto de lei que, se os interessados pleitearem o presidente da Câmara, seria razoável ter uma discussão numa audiência pública, por que não? E, sobretudo, é um projeto de lei que carece de uma análise do sindicato, que é o representante, a entidade representante da categoria. E por que é feito isso? Nós já discutimos no final do ano a reforma da Previdência, o sindicato conseguiu uma liminar paralisando a reforma da Previdência dia 23 de dezembro, só que menos de um dia o tribunal revogou a decisão. Por que é feito isso? Porque o estatuto atual da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo tem alguns dispositivos que permitem essa votação célere de urgência. Mas veja bem, me parece aí que é a hora de dar um basta nisso. E aí eu vou deixar como sugestão aqui para os nossos diretores, o Célio, o Dinailton, conduzir essa questão, mas o estatuto, o regimento interno da Câmara de São Bernardo do Campo, ele data de 91, né? É uma resolução de 1991, e nós temos várias outras casas de lei, como a Câmara Legislativa aqui de São Paulo, a Câmara Municipal de São Paulo, que eu já tive a oportunidade de atuar, que, por exemplo, eles têm 2 sessões ordinárias de votação para que um projeto seja decretado lei e vá à sanção. E se qualquer entidade fizer o pleito de uma audiência pública, as comissões têm a possibilidade de aprovar e ter as audiências públicas para ouvir as entidades como sindicato, associações de classe, associações de bairros e os interessados. É isso que se espera de um Estado democrático de direito. Não um projeto de lei, vamos dar o exemplo do projeto de hoje, ou o projeto da reforma da Previdência, que vai tratar da vida dos servidores a longo prazo, ser aprovado em 40 minutos. Isso é inconcebível numa democracia. Então, eu sugiro, né, coloco como sugestão, depois que eu gostaria de ouvir aí
o Célio, o Dinailton, um abaixo-assinado, né, não só de servidores públicos, mas também de vereadores, tá? Vereadores que também ficam indignados com esse regimento interno, para que seja alterado o regimento interno, adequado ele ao Estado Democrático de Direito, possibilitando uma ampla discussão, né, um amplo debate e, quem sabe, mais de uma sessão ordinária para um projeto ser aprovado, né? Como a Câmara Municipal aqui de São Paulo, que é um exemplo, maior Câmara da América Latina. Então, eu deixo essa sugestão e falando da propositura que foi publicada hoje no NM, o prefeito, na justificativa encaminhada para o presidente da Câmara, ele trata da alteração do processo administrativo disciplinar. E aí ele fala que a justificativa é porque o Estatuto é de 1968 e precisa fazer uma adequação das regras à Constituição Federal e também em virtude do decreto de emergência, do enfrentamento da pandemia do Covid-19, se faz necessário algumas adequações, como, por exemplo, audiências por o sistema online. Então, essa é a justificativa. Eu vou passar agora a palavra para a doutora Débora, né? Porque a doutora Débora ela atua diretamente na defesa dos servidores em processo administrativo disciplinar, tanto na CECIA como na Corregedoria da GCM, e ela vai falar um pouco das principais alterações de mérito, de conteúdo que a lei de hoje traz. Mas eu creio que não é nem tanto o mérito dessa lei o problema. O problema é que não há prévia discussão com o sindicato. Não há prévia discussão nem mesmo entre os vereadores. Exatamente. Existe um parlamento que se preze, os projetos de lei passam primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça e depois por comissões temáticas, onde há possibilidade do parlamentar, que foi eleito pelo povo, trazer ali o seu ponto de vista, pareceres. Então, eu reitero, é inconcebível. Mas, sem mais delongas, eu passo a palavra para a doutora Débora falar um pouco sobre o mérito dessa Lei 6897 de 2020, que traz aí alterações no processo administrativo disciplinar dentro da CECIA. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, por a gente poder esclarecer nesse momento o que realmente vem acontecendo, principalmente nessa questão do processo disciplinar, né? Gostaria de reiterar a fala do Célio, que nós estamos à disposição, né, pelo WhatsApp e pelo e-mail para poder responder às questões de vocês, principalmente no meu âmbito, né, que é essa questão do processo administrativo. O que for de dúvida que a gente não conseguir esclarecer aqui por conta do tempo, né, que é curto, vocês podem mandar também, o canal está aberto aí, para eu poder responder para vocês as questões das alterações do processo administrativo disciplinar. Eu acho que a primeira alteração que foi significativa, né, foi essa questão das audiências virtuais, que agora eles vão implantar as audiências virtuais, né? O estatuto, como o Dr. Kleber falou, ele é de 68, é uma lei bem antiga, e agora o judiciário já vem admitindo as audiências online, né? Inclusive eu fiz uma semana passada, e não atrapalhou a ampla defesa e o contraditório do réu, né, no caso que era uma audiência criminal,
E a gente também vai aqui brigar e lutar por vocês para que vocês não tenham nenhuma interferência no contraditório e na ampla defesa, né? Que isso é garantido constitucionalmente, a ampla defesa e contraditório. E essas audiências online, elas não vão poder interferir nisso, né? Então, mesmo sendo online as audiências, nós vamos garantir aí o apoio a vocês no contraditório, na ampla defesa. O sindicato vai disponibilizar uma sala, no caso das audiências virtuais, se vocês precisarem, não tiverem condições, né, de efetuarem a entrada numa eventual audiência pelo celular ou pelo notebook, nós vamos disponibilizar. Tem pessoas que preferem, né, que o advogado esteja próximo ou presencialmente, isso também não vai ser junto com a pessoa, nós também vamos prestar esse apoio, e para que essas audiências virtuais não venham atrapalhar o direito de ampla defesa de vocês, né? Que nessa lei eles instituíram essas audiências e o advogado vai estar acompanhando. Também outra mudança foi em relação às intimações, né, do processo administrativo. Antigamente ele era só feito pelo nome do servidor, às vezes a CECIA entrava em contato pelo telefone ou intimava o servidor pessoalmente, mas não efetuava isso por e-mail, né? Hoje teve essa alteração, foi alterado, né? Essa mudança legislativa foi colocado na lei, que agora também vai ser por meio eletrônico, mas também o sindicato, o ano passado, teve um problema em relação a servidores que foram avisados da resposta do processo disciplinar antes mesmo de sair notícias do município, né? E receberam um e-mail no setor de trabalho, sendo informados que haviam sido punidos, né? Ou demitidos, e sem o advogado ser intimado e nem ter saído no NM ainda essa questão da punição. Nós entramos com um ofício, protocolamos um ofício na prefeitura para que isso não aconteça mais, porque o servidor não pode ser desmoralizado. Se ele tem um advogado constituído, o advogado tem que ser intimado antes mesmo de sair no NM, né? Ou conjuntamente, para que o servidor não venha a ter prejuízo, né, na imagem dele. Nós protocolamos um ofício, né, cobrando essa postura da prefeitura. Inclusive, eles já alteraram na lei, colocaram mesmo que vai ser por meio eletrônico e que o advogado tem que ser obrigatoriamente intimado para que não haja nenhuma desmoralização, né, na imagem dele, porque ele ser penalizado antes mesmo de o advogado ter acesso e ter saído do NM, isso viola a ampla defesa e o contraditório dele, né? Também teve alteração da prescrição dos processos, que foi para 5 anos, né? Que eram 4, mas ele alterou, eram 5 anos, mas é uma prescrição que o judiciário também já vem admitindo, a prescrição dos 5 anos, né? Então, se houver um ilícito dentro desse prazo de 5 anos, se a administração tomar conhecimento dentro desse prazo de 5 anos, o servidor vai responder ao processo administrativo dentro do prazo prescricional, tá? Então, as principais mudanças foram essas na questão do processo disciplinar. Não houve alteração no processo disciplinar ainda da GCM, a lei colocou expressamente CECIA, então não há a previsão da GCM nessa lei. Nós acreditamos que vai vir algum tipo de alteração, mas ainda não tem, né? Então, o prefeito colocou expressamente CECIA, né, na mudança, na legislação. Então, nós acreditamos que os processos disciplinares da CECIA, eles já vão começar a retornar. O servidor que tem processo em andamento, ou se eventualmente foi feito algum relatório de algum servidor que possa virar uma denúncia, ele pode aí estar recebendo uma intimação, porque no meio da pandemia Covid está sendo admitido essas audiências online. Tá? Então, as principais mudanças foram essas.
Como eu disse, nós estamos abertos, né, para as questões em relação ao processo disciplinar. Eu estou aberta aí para responder no e-mail, no Zap do Jurídico, para que vocês possam ter o máximo de informação esclarecida. Tá? Eu devolvo agora a palavra para o Célio, o doutor Kleber, vai estar explanando melhor também. Bom, pessoal, obrigado, doutor, aí, obrigado, doutor Kleber, aí, pela brilhante explanação. Então, pessoal, é isso. Infelizmente, sem diálogo, sem conversa, como o doutor Kleber bem falou aí, essa questão da abaixo-assinado nós vamos estudar, sim, com carinho, porque a gente precisa forçar para que seja da Câmara Municipal. Não é razoável que um projeto de lei, como foi aprovado esse aí na quarta-feira, não tenha discussão. Isso aí é aprovado aí, como foi falado, nós participamos aí, geralmente às quartas-feiras aí das sessões, o Dinailton sabe bem disso. Tem projetos lá que são aprovados em 1 hora, às vezes até menos, sem discussão. O vereador pega o projeto na mão, muitas vezes ali ele tem que correr na hora para dar uma folheada, para tentar ver do que se trata, para poder verificar se ele é favorável ou não ao projeto. Então, isso é uma vergonha. Isso aí precisa, sim, ser modificado o quanto antes. Tá, doutor? Então, assim, a gente vai estudar, a gente vai estar vendo essa questão aí, realmente, desse abaixo-assinado, contar aí com os vereadores, né, para que a gente possa aí tentar modificar isso aí o quanto antes, porque da forma que está, independente de partido político, fica muito fácil. O governo que tem, o prefeito que tem a maioria dos vereadores, aprova o projeto que ele quiser, ou seja, não existe oposição. Muitas vezes é aquela coisa que vem no afogadilho, aquela coisa do toma lá da cá. Isso aí a gente não pode deixar acontecer mais. Infelizmente, nós já estamos no século XXI, esse tipo de situação não pode acontecer. Nós vivemos aí num Estado democrático de direito, tá certo? Então, assim, como o doutor bem falou, é uma vergonha, tá certo? Eu vou estar passando aí para o Dinailton, novamente, ele vai estar verificando aí se tem alguma pergunta, alguma coisa aí que o servidor possa estar fazendo, tá bom? Dinailton. Teve uma pergunta logo no início de Vânia, porém eu perdi, porque minha conexão está instável aqui, eu perdi a pergunta. Ela questiona se a gente vai ficar de braços cruzados. Nessa, eu posso responder enquanto dirigente, né? Acho. Nessa questão, Vânia, o que acontece? Nós não teríamos o que agir juridicamente, porque, como o doutor Kleber explicou, hoje a legislação municipal ela permite ao prefeito conversar ou não com o trabalhador. Ele não deve mais conversar, ele pode conversar. Isso aí deixa travado. Se a gente judicializar, a gente vai perder essa ação, porque o processo tramitou de acordo com as necessidades da Câmara. E o doutor Kleber sugeriu, numa das nossas ações é essa. Primeiro, fazer um abaixo-assinado para que mude o regimento da Câmara. E, como o Célio falou, o doutor Kleber falou aí, e a segunda ação é de todos nós, cidadãos bernadenses, cidadãos e cidadãs bernadenses, que é o quê? Essa semana, uma vereadora, Ana Nice, ela mandou o projeto para a gente, que é o contato que a gente tem, a bancada de vereadores do PT. Sempre que tem vereadores, tem esses projetos ruins, eles entram em contato comigo, com o Célio, com Marlene, com Eva, com Vivian, um desses 5 vereadores, entra em contato com a gente e passa o projeto, nos perguntando, e aí, é um projeto que a gente deve aprovar, a gente deve fazer o quê diante dele? E a gente dá um parecer sobre. Mas esses vereadores de oposição, eles não conseguem contrapor ao projeto por causa do regimento interno, que não dá espaço para essa discussão. E aí, qual é a função do cidadão bernardense? Nós, servidores públicos, cidadãos que temos um título de eleitor, termos compromisso conosco mesmo e votarmos em vereadores que estejam comprometidos com os servidores. E o primeiro compromisso é alterar o estatuto da Câmara, alterar o regimento da Câmara, deixando uma Câmara democrática.
não uma Câmara autoritária como está, não uma Câmara, digamos que ditatorial, onde um projeto chega às 9 horas da manhã, às 10 horas da manhã, às 10h40 já está aprovada. E quando a gente tenta agir, o que acontece? Sério, eu e você, que fomos os agredidos naquele dia, né? No dia 11 de dezembro, dentro de uma Câmara. Lembra disso, Célio? Sim, lembro. Uma situação, Lembro. uma situação vexatória para a gente, porque estávamos sendo agredidos por pessoas que foram obrigadas a fazer aquilo, por um secretário de Segurança Pública que estava lá no momento, né? E o desrespeito foi tal que não pararam a sessão, mesmo com spray de pimenta sendo jogada dentro do ambiente confinado, não pararam a sessão e depois não fizeram uma discussão ampla com os servidores públicos. E é isso que a gente tem que ser incisivo esse ano. É ano de eleição, gente. Esse ano de eleição, nós temos 13 mil servidores ativos, mais de 7 mil servidores aposentados. São 20 mil pessoas que têm contatos. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Cada professor, nós temos em torno de 4 mil professores em São Bernardo do Campo. Cada professor tem em torno de 30 alunos. Dá em torno de quanto? 120 mil pessoas que a gente tem contato? 120 mil familiares que a gente tem contato. Então, vamos usar esse poder. Vamos conversar com os pais. Nós não podemos fazer política eleitoral dentro da sala de aula, mas fora do nosso serviço, nós somos cidadãos e vamos usar o nosso direito de cidadão. Vamos falar com os pais, vamos falar com as famílias o que os vereadores fizeram durante 4 anos, aprovando projetos que não são favoráveis à comunidade bernardense, mantendo um vereador lá que foi acusado de vários atos ilícitos dentro da Secretaria de Meio Ambiente e não fazendo o que o cidadão precisa. O que é que a gente precisa nesse período de pandemia? A gente precisa de uma assistência social justa, a gente precisa de mais segurança e a gente precisa de saúde de qualidade. Essa semana semana passada, a irmã de uma diretora do sindicato ficou doente, ela passou mais de 24 horas na UPA com Covid-19, tendo problema renal, passou mais de 24 horas na UPA sem ter uma vaga para ser internada. E aí, cadê o prefeito que teve Covid-19, viu como é ruim, chorou diante da população e depois o que ele faz? Projetos para vir tirar o seu direito, para vir tirar o meu direito e depois colocar as pessoas para adoecerem em filas para pegar um cartão alimentação, colocar as pessoas para adoecerem para pegar uma cesta básica, é uma política ótima, uma política assistencial nesse momento, mas fazer corretamente e não fazer isso. Ele tirou a nossa Previdência em dezembro, tem gente que estava para se aposentar no mês de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e até agora, e essas pessoas vão ter que trabalhar entre 7 a 10 anos a mais. Por quê? Mau caratismo de um prefeito que não pensou nessas pessoas, não fez um projeto de lei transitório, não fez um projeto de lei pensando nas pessoas que poderiam ser prejudicadas agora. E aí, durante o início da pandemia, ele mandou um projeto de lei deixando os fundos que eram nossos, os fundos de previdência que a gente paga, à disposição para se eles precisarem para fazer qualquer coisa na pandemia. E não estão prestando contas para a gente, não falam quantos milhões que a gente tem lá do fundo e quantos que eles mexeram. E aí depois a gente que vai pagar esse prejuízo, nós servidores públicos. E além disso, tem essa nova ação dele. O projeto de lei pode ser ruim, pode ser bom, mas só vai me contemplar se falar comigo, se conversar comigo, o trabalhador. Se perguntar, é isso que eu quero, vamos fazer isso para modernizar, como a doutora falou, que no jurídico já estão fazendo isso, na justiça já está sendo feito isso, podemos fazer aqui em São Bernardo, mas temos que fazer de forma que a gente não fique prejudicado. E o que eles fizeram foi nos prejudicar. E aí vem a terceira parte disso, e tem algumas perguntas que eu acabei desabafando e não fazendo todas elas. Renata pergunta, doutor, sobre o artigo 259, se é constitucional. O senhor está com a lei aí? E tem Cássia
Nossa, minha internet caiu de novo e apagou aqui. Cássia pergunta sobre quais são os danos que podem ser causados para a gente. E depois tem Cláudio, e Cássia mandou um abraço, doutor Kleber, doutora Débora e Sério. Cássia mandou um abraço para a gente aqui pela live, viu? Não, E aí, obrigada. e a terceira pergunta vem de Cláudio, que é falando sobre o congelamento das progressões e os nossos benefícios. Depois, Sério pode responder, nos ajudar nessa pergunta aí, que é o projeto que foi aprovado por Bolsonaro no Congresso esses dias. Mais um presente que eles nos deram. Sério, por enquanto o doutor Kleber e a doutora Débora estudam essa questão da constitucionalidade, vamos falar um pouquinho sobre essa questão política que Bolsonaro está implementando e vai trazer prejuízos financeiros para os trabalhadores públicos em geral. Pode ser? Pode sim. Bom, a gente sabe que desde do início aí desse governo, a gente vem sendo tratado como inimigo, né? O servidor público, independente aí das 3 esferas aí, federal, estadual, municipal, pelo governo federal, para eles, nós somos inimigos. Já nos chamaram de parasita, já falaram que iam colocar uma bomba no nosso bolso, e por aí vai. E assim, pessoal, é aquela questão. Infelizmente, eles conseguiram vender para a população que servidor público é Marajá. E isso é uma inverdade. Isso é uma grande inverdade. Nós temos aqui, por exemplo, na Prefeitura de São Bernardo do Campo, servidores públicos, que são o pessoal do apoio aí, que ganham um salário de R$ 1.360. Onde que está o Marajá nisso? Nós sabemos que temos servidores aí que ganham salários aí, um pouco acima do mínimo. Onde que está o Marajá nessa questão? Felizmente, vem um governo federal, nessa época de pandemia, e faz uma troca. Mandou, sim, uma verba para os municípios, aí, para os estados. E qual foi a moeda de troca disso? Congelamento do salário do servidor público. Tá? Foi congelado o salário dos servidores até 31 de dezembro de 2021. Agora, eu gostaria que vocês me respondessem, é justo isso? Será que no meio do serviço público só tem Marajá? Só tem servidores aí que ganham altos salários? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Tá? Nós sabemos, principalmente nas prefeituras, são os menores salários. Infelizmente, o governo federal, juntamente aqui com o nosso prefeito Orlando Morando, ele não pensa no servidor público. Isso é uma pena. Tá? É uma pena, infelizmente, aí. Nós sabemos que tem algumas brechas, sim, na lei. Nós vamos estudar isso aí futuramente. Para quê? Porque, assim, a nossa database, ela foi em março. O prefeito Orlando Morando não cumpre database. Aliás, ele não cumpre muita coisa do que ele fala. Por exemplo, cadê os 300 médicos aí que ele falou que teria nessa gestão? Não cumpriu. Cadê as 40 creches que teria nessa gestão? E por aí vai. Tá? Para o servidor público poder estar prestando um serviço de excelência, eu acho que ele tem que ser bem remunerado, ele tem que ter um local de trabalho, ele tem que ter todo o suporte técnico para que ele possa prestar um trabalho de excelência para a nossa população. Nós temos recebido aqui no sindicato diversas denúncias na questão de quem está trabalhando em home office. Tem professores, por exemplo, que tiveram que comprar notebook, tem professores que não gostam de redes sociais, tiveram que instalar um Facebook, tiveram professores que são obrigados a utilizar o WhatsApp próprio, depois de muita discussão na secretaria, que foi retirado essa ideia, porque imagina, o professor tem um WhatsApp próprio dele, tendo que fazer live, tendo que fazer uma série de questões aí, para estar passando para os pais dos alunos, mas assim, é próprio do professor, certo? Então, assim, nesse meio todo, esses governantes aí que estão aí, eles vendem que o servidor público é Marajá, mas ninguém vê a situação que o servidor público está passando.
Vou dar outro exemplo para vocês. A Guarda Municipal, para quem não sabe, há 3 anos não recebe um fardamento, não recebe um uniforme. Tem GCM que está trabalhando na rua todo costurado. Tem GCM que está trabalhando na rua com a capota furada, para quem não sabe disso. Tem GCM que está pagando R$200, R$300 aí para comprar um uniforme do bolso para trabalhar. Tem professor que tira do bolso, que tira dinheiro do bolso para poder estar contemplando alunos. Só que ninguém sabe disso. Fica muito fácil para o governo, para o prefeito fazer um discurso que está ajudando a população, como o Ginaito bem falou. Fica muito fácil isso aí. Só quem está ali na pele, o professor, o guarda municipal, o enfermeiro, sabe, que está trabalhando ali na linha de frente, que nós solicitamos do prefeito um abono de um salário mínimo para estar ajudando essas pessoas. Muitos desses enfermeiros, tá? Para quem não sabe, dorme fora de casa. Muitos desses enfermeiros que contraíram a Covid-19, para não passar para os parentes dele, para o pai, para a mãe, para o avô, para os filhos, tem servidor aí, que a gente sabe muito bem, chega para nós, dorme em hotel, tá? E uma série de outras questões que muita gente não sabe, ou fecha os olhos para isso, tá bom? Então, assim, infelizmente, como o Dinailton falou, o nosso salário foi congelado até 31 de dezembro de 2021. Ou seja, quem está pagando essa conta é o servidor público. É o servidor público. Eu acredito que, passando essa pandemia, nós devemos dar uma resposta à altura para o senhor Orlando Morando, tá? Porque não dá mais para a gente continuar da maneira que a gente está. Projetos e nada, e nada. E só lembrando para vocês que nossa database foi em março. Só que o prefeito, infelizmente, é uma pessoa, tá, que tem processado muita gente aí por ter chamado ele de Pinóquio. Eu vou chamar ele de Pinóquio, porque o prefeito é um Pinóquio. Nossa database era em março. Infelizmente, passou batido, veio a pandemia e nosso salário está congelado, tá bom? Então, assim, pessoal, vocês desculpem o desabafo, mas é uma grande verdade. O servidor público está pagando uma conta que não é dele, tá? E muitas vezes, esses governos que estão aí gastam o dinheiro público, como nós bem sabemos aí na questão da saúde, lá com a fundação. Tem um monte de pessoas aí que estão na fundação com cargos comissionados, tá? Cargos comissionados e outra coisa. Vocês sabem bem que, infelizmente, esse dinheiro é tirado da gente e passar para esse pessoal, tá bom? Então, pessoal, vou estar passando aí para o doutor Kleber, que ele vai estar respondendo essas perguntas aí para vocês, tá bom? Só uma questão antes do doutor Kleber começar a fala. Doutor, ela não tem certeza se é o artigo 259, porque ela não está com a lei na mão. Ela fala que é um artigo que fala sobre os vencimentos. Mas aí, o senhor deve ter visto a lei. O senhor tem alguma coisa para falar sobre isso? Olha só, eu olhei o 259, né? E ele trata da obrigatoriedade de ter o processo disciplinar antes de penas mais graves, que são a suspensão por mais de 15 dias, demissão a bem de serviço público e cassação da aposentadoria. Esse artigo está correto, não vislumbra inconstitucionalidade, pelo contrário, é uma garantia. Tem o 259A, que trata da comissão ser por 3 membros de carreira, presidida pelo prefeito, pelo procurador. Também não há nenhuma inconstitucionalidade aí. O prefeito tem a prerrogativa de propor, né, estruturar, desde que aprovado na Câmara, como que vai ser a comissão. E tem também o 259B, que fala que tem que ser imparcial e independente a comissão. Está correto. Então, eu não vejo no 259 problema. O que mais me preocupa nessa lei que não é uma inconstitucionalidade, é uma questão de uma escolha política de prescrição, que antes era de 4 anos, agora pode prescrever em 5, ou se um ilícito administrativo também for crime, vai valer a prescrição do crime. Então, se a prescrição do crime for 6, 7 anos, o que era 4, agora virou 6, 7 anos. Então, é o maior tempo que a administração pode perseguir o servidor. E também
eu acho que é aí que provavelmente a Renata esteja falando, acho que é o artigo 37, que é muito comumente falado no meio jurídico de artigo jabuti. E eu acho que esse aí foi o artigo jabuti. O que é o jabuti? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que o presidente está tratando de uma reforma da Previdência e lá no meio ele coloca um artigo aumentando a remuneração de todo mundo do gabinete da presidência e aumentando as verbas também da presidência. O que tem a ver um contexto com o outro? Então, esse artigo 37, ele cria uma gratificação especial para servidores lotados na Procuradoria, preferencialmente para atividades de controle de orçamento e de precatório, mas que pode ser também de servidores que estejam atuando aí junto ao processo disciplinar, cria uma gratificação especial. Num contexto de enxugamento de gastos, né? Num contexto onde tem a lei complementar, que agora foi também no NM de hoje, foi trazida para o âmbito municipal, que congela despesas, aí aumento, até mesmo progressões até o final de 2021. Então, esse eu achei fora de contexto esse artigo. Não sei se a doutora Débora tem mais alguma coisa para complementar. Gostaria também de mandar um abraço aqui para a Cássia, né? Que ela foi nossa querida diretora aqui do Sindicerv por muito tempo. E seria isso. Doutor, Cássia fez uma pergunta aqui. Ela fala com alteração. Espera aí que eu estou procurando. Marlene, manda um abraço para todo mundo. Renata fala que o advogado Zé Ferreira protocolou um pedido ao executivo que desse ajuda de custo aos profissionais da educação, mas foi negado. Novamente, o governo não valoriza os profissionais, como o Sérgio falou. Esse pedido de ajuda de custo foi negado para a gente. Espera só um pouquinho. Não estou achando a pergunta de Cássia. Porém, ela fala dessa alteração da lei. Não. Aqui. Com a alteração da lei 1729, cabe um ADIM, porque a CLT garante a discussão com os trabalhadores. E aí, gostaria que o senhor falasse sobre isso. Caberia essa ADIM mesmo? Então, nós tivemos, antes de falar de ADIM, em todas as ações, a ADIM é um dos mecanismos de discussão da lei, mas nós tivemos mandados de segurança que nós tivemos a liminar, e depois com a alteração da legislação municipal que trocou o deverá pelo poderá, o Poder Judiciário entendeu que já não tinha mais objeto aquela ação. E nós estamos discutindo a questão, aí nós estamos falando do direito de preservação da autonomia sindical. Nós estamos discutindo essa matéria numa ação que visa assegurar a mesa de negociação. Então, nós estamos levando o processo para o STF, porque em primeira e segunda instância não tivemos o êxito, apesar de ter pareceres até favoráveis do Ministério Público nessas ações. E nós estamos com essa matéria nesse processo. Qual que é o problema? A CLT, ela não vai regulamentar aí, de certa forma, as relações aí do servidor estatutário. Mas me parece um fundamento também complementar, sim, ao artigo 8º e às convenções da OIT. Então, é algo que pode ser pensado, mas nós já estamos discutindo essa matéria em outros processos. Agora, não sei se nessa ação, referente a essa lei de hoje, valeria a pena, e nós precisamos estudar, porque, como a doutora Débora comentou, os dispositivos que essa lei de hoje traz, a principal mudança
é trazer o processo virtual. E isso realmente é uma necessidade, tendo em vista a pandemia. Não, até quando vão ficar parados esses processos, né? E é uma mudança também para o futuro. O Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal o processo trabalhista já prevêem essas audiências. Então, é uma adaptação que teria que ser feita. Então, eu não sei se em relação a essa lei valeria a pena a propositura da ADIM, mas nós já estamos discutindo essa liberdade, autonomia sindical em outras ações. Isso tem que ser sempre discutido. Por isso que a gente ressalta que não é o mérito dessa lei em si, se é bom ou ruim, o principal problema. O problema é maior. O problema é a não discussão com o sindicato. O problema é a não discussão sequer entre os vereadores. O problema é maior. E quando a gente fala aí de um abaixo-assinado, nós estamos indo além do servidor público enquanto servidor público. Nós estamos falando de servidor público enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto munícipe. E também, isso é um problema dos outros munícipes. Imaginam vocês se o prefeito envia um projeto de lei com essa tramitação extremamente rápida para alterar, por exemplo, o IPTU, o Imposto sobre Serviço. Então, esse é um problema que vai afetar todos os munícipes de São Bernardo do Campo. Então, eu acho que o sindicato pode trazer essa discussão como pioneiro, mas envolver toda a sociedade, porque toda a sociedade pode ser vítima de dormir num status jurídico e acordar no outro. Se ele acordar às 11 horas da manhã, já está aprovado. Então, esse é um problema muito mais amplo. Perfeito, doutor. E só para informar a Bárbara Zanck, que ela questiona sobre o artigo 9º, que fica suspenso na forma do artigo 2º artigo 9 da Lei Complementar 173 de 2020, os recolhimentos das contribuições previdenciárias patronais devido ao sistema de previdência, SPC prévia, a partir da competência de maio de 2020 até dezembro de 2020. Poderia esclarecer esse artigo? Qual o posicionamento do sindicato? Bárbara, esse artigo, essa suspensão do repasse, gente, muita indignação, porque além de tirar os nossos direitos, ele está tentando destruir o nosso direito de nos aposentarmos. Teve umas pessoas que vão sair candidatos a vereador aí pelo grupo de Orlando Morando, que soltou como festa uma ação judicial que Orlando ganhou agora, no início do mês, que deixava ele à vontade para não fazer uma nova reforma na nossa Previdência, que foi a alíquota, né? Que saía de 12 para 14%. E aí o que acontece? Ele, mediante essas mudanças, ele sinaliza para a gente uma questão clara: ele vai aumentar nossa alíquota. Só depende do processo eleitoral. Ele entrou com esse processo e no processo fala que precisa de um tempo para fazer estudos autoriais, ou seja, ele não entrou num processo pedindo para que São Bernardo não mexesse mais na Previdência, e isso ele poderia ter feito lá quando a gente pediu para barrar essa reforma. Ele poderia ter dito: opa, tribunal, o sindicato tem razão, os trabalhadores têm razão, não vamos fazer reforma da Previdência agora, e vamos estudar mais um pouco para que a gente faça isso no futuro. O que ele fez uma reforma atropelando nós servidores, atropelando no sentido literário da palavra. E aí, um parênteses aqui na questão: estava assistindo o vídeo da agressão que sofremos em dezembro, nesse período que está tendo manifestações internacionais aí, pela questão das vidas negras importam, né? E aquela agressão falava muito sobre isso. Mas fechou parênteses e agora vamos continuar.
E aí, agora ele vem com a suspensão dos repasses patronais, ou seja, a prefeitura vai ficar devendo ao SBC-Prev, porque depois vai ter que repassar isso, e quando ele fizer o estudo autorial para ver se o SBC-Prev ele é superavitário ou deficitário, qual vai ser a surpresa para nós, servidores públicos? Ele vai vir dizendo que vai ter que fazer uma reforma, que vai ter que aumentar a nossa alíquota. E aí, novamente, isso pode ser barrado na eleição. Como? Nós, trabalhadores, lembrando daquele cálculo, 20 mil servidores ativos e inativos, mais de 60 mil pessoas envolvidas na vida da prefeitura. Se a gente fizer o nosso trabalho e discutir com todos os candidatos a prefeito, inclusive com o prefeito que está aí, que vai se candidatar novamente, falando com ele, ó, se piorar a situação do trabalhador, você não volta, você não irá voltar para essa cadeira. E aí cabe aos trabalhadores, aos cidadãos e eleitores discutir isso com essas pessoas. Porque o que ele está preparando, Bárbara, é ainda aprofundar a nossa situação na reforma da Previdência. Gente, agora entrando no... não temos mais questões. Cláudio fala saudade de Inês, e Inês responde que está com saudade de você, Cláudio. E um abraço para vocês também, grande camarada, o professor Cláudio, professor de Educação Física aí na rede municipal, doutor na área agora, né? E aí vem a representação negra, doutor Kleber, um doutor de Educação Física que enfrentou várias dificuldades e agora está concluindo seu doutorado. Parabéns, Cláudio. Parabéns. E gostaria de passar a palavra agora para o doutor Kleber. Primeiro vamos passar para a doutora Débora para fazer as considerações finais. Como eu falei, eu agradeço, né, a oportunidade. Eu só queria esclarecer um outro artigo que ficou, o 236, que fala sobre a condenação do servidor, né, que se ele não for condenado criminalmente, se não for reconhecido criminalmente como na esfera criminal como autor do fato, vai refletir no processo administrativo, tá? Sobre a absolvição dele no processo administrativo. Então teve uma alteração aí nesse sentido. Tá bom? Aí eu gostaria também de agradecer novamente e reiterar os e-mails, né? E me colocar à disposição aí para qualquer resposta em relação ao processo administrativo disciplinar, sindicância e demais questões aí que vocês possam ter, porque os plantões estão suspensos, né? Por hora, por conta da pandemia, mas nós continuamos aí batalhando por vocês. Então, eu agradeço e fico à disposição. Um abraço. Bom, ainda com relação à discussão aí dessas aprovações abruptas, como o Célio falou aí na Câmara, nós estamos discutindo, já que teve uma questão aí de previdência, nós temos uma ADIM, né? Até contempla o que a Cássia perguntou, que nós temos uma ADIM em que a gente discute a não discussão prévia com o sindicato. A gente conseguiu uma liminar nessa DIN, mas a liminar foi cassada, mas nós vamos até Brasília discutir essa matéria também, e discutimos também vários artigos da reforma da Previdência. E gostaria de dizer também que desde o início dessa pandemia do Covid, né, o meu diretor aí, o Célio, tem passado as demandas, nós temos brigado aí para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Nós entramos no início da pandemia com uma ação civil pública questionando o uso das viaturas para conduzir pessoas infectadas, o uso de servidores da educação para atribuições aí voltadas à área da saúde, né? Questionamos os equipamentos pessoais, de proteção individual pessoais, como álcool gel, máscaras, sabão e outros, né? E
recentemente nós questionamos esse retorno de 50% de servidores, que foi aquela resolução de 6 de junho, né? Tivemos até um posicionamento favorável do Ministério Público, mas a liminar foi concedida em parte, já foi uma grande vitória, que o Poder Judiciário disse que tem que ter, de modo contínuo é diuturnamente, todo dia, equipamento de proteção, né? Que é máscara, álcool gel, um lugar com sabão e todos os produtos de desinfecção necessários. E aí, se a administração não cumprir isso, nós pleiteamos ali uma multa para cada ocorrência. E aí eu reitero aí os endereços aí que o Célio passou de denúncia para isso, porque agora é uma liminar. Não cumprir ela é uma desobediência à ordem judicial. Nós questionamos também no Ministério Público do Trabalho o pedido de retomada das atividades do pessoal da assistência social e também o pedido da administração para que os orientadores pedagógicos tivessem que entregar os materiais impressos para as famílias, né? E isso foi para o Ministério Público do Trabalho, que a princípio não vislumbrou ali uma grave lesão à salubridade, à saúde dos servidores, mas nós recorremos para uma Câmara de Revisão do Ministério Público do Trabalho. Então, nós estamos tendo ações tanto coletivas, como estamos resolvendo alguns problemas do ponto de vista administrativo e junto com o Ministério Público. Muitas das denúncias que nós fizemos no Ministério Público geraram ali ajuste de condutas da administração. Então, mais uma vez aí eu parabenizo aí essa iniciativa e o sindicato aí, o departamento jurídico se coloca à disposição do servidor para garantir os seus direitos, sobretudo nesse momento aí de crise. E aproveito o momento também para me solidarizar com a família, com os servidores, a família dos servidores e demais munícipes aí que foram acometidas do Covid, muitas pessoas também que foram a óbito. Então, eu gostaria de nos solidarizar e dizer que nós estamos fazendo de tudo aí para que seja assegurado o direito aí dos trabalhadores e a saúde dos trabalhadores. Ok, doutor Célio. Bom, pessoal, eu quero agradecer a presença de todos aí na nossa live, agradecer ao doutor Kleber, agradecer à doutora Débora, agradecer ao Dinailton, dizer que nosso departamento jurídico nunca teve tanta demanda quanto nessa gestão Orlando Morando. Na gestão anterior, nós tínhamos diálogo. Só que, infelizmente, nessa gestão, sem diálogo, o que nos resta é a luta. Eu gostaria de estar passando para vocês que estamos à disposição pelos canais que eu te falei, pelo nosso WhatsApp, vou repetir mais uma vez, 99242-8914, tá? Para você que tem alguma dúvida, para você que está precisando de algum apoio do departamento jurídico, para você que tem alguma crítica, nós estamos à disposição. Vou estar passando para vocês também, mais uma vez, o nosso canal de denúncia junto ao Ministério Público, para você que chegar no seu local de trabalho, estiver faltando máscara, estiver faltando gel, estiver faltando distanciamento social, você pode estar mandando um e-mail lá, que nós vamos engrossar o caldo para poder juntar tudo isso no nosso processo que está lá. Tá bom, pessoal? A gente não pode deixar de denunciar. É de suma importância as nossas denúncias, tá bom? PJ São Bernardo Campo, @mpsp.mp.br. Tá bom, pessoal? Agradecer aí a todo mundo que participou e dizer que o departamento jurídico, que o Sindiserv, está a serviço do servidor público. Precisando, vocês podem nos contatar aí pelo nosso WhatsApp, pelos nossos canais aí, que a gente vai estar, com certeza, apoiando vocês sobre qualquer situação, tá bom? Dinailton.
Valeu, Célio. Lembrando, Célio, um recado para você. O pessoal da Secretaria de Habitação está reclamando que não estão respeitando o liminar. E aí, se puder passar lá durante a semana que vem, acredito que na segunda ou terça-feira, para a gente fazer essa verificação em loco e depois Vamos passar lá. consolidarmos a denúncia e aí cobrar as medidas cabíveis pela Justiça. Gente, um forte abraço para todo mundo. Muito obrigado a todos vocês que participaram dessa live. Lembrando que o sindicato não são só os diretores, o sindicato somos todos nós. E para que tenhamos êxito em todas as nossas ações, precisamos de estarmos juntos, porque juntos somos bem mais fortes. Um abraço a todos, bom fim de semana e na segunda-feira estaremos passando nos setores para verificar essas denúncias aí que surgiram. E estamos lutando sempre para uma melhor qualidade de vida para todos os trabalhadores. Um abraço a todos. Pronto, Rafa?